Olá! E tive o nome que eu ganhei no reino. E eu criei o Gente Feliz em 1995, registrei em 97. Então estamos fazendo no ano que vem, 2025, 30 anos de Gente Feliz. E eu criei o Gente Feliz, mas antes eu queria contar a história, a minha história. Eu queria que você soubesse a história do menino de 8 anos. Esse menino, aos 8 anos, ele estava sonhando com um sapato. Aí ele me contou que foi falar com o pai dele sobre sapato. Papai, eu uso um sapato. Só que ele era o quinto da família e acima dele tinha 2 irmãos homens. Aí o pai foi lá, levou ele no quartinho lá, que ele chamava de quartinho de despejo, mostrou para ele os sapatos. Falou assim, pega esses aí, ó. Só você passar uma graxa, tá novinho, seus irmãos não usaram nada. Aí ele saiu dali e falou, para mim só aborreço. Sabe o que aconteceu? Ele foi vender laranja no campo de futebol. Naquele final de semana ele já deu um jeito, começou a comprar as laranjas, comprou saco de laranja, começou a vender no campo de futebol, botou 4 meninos vendendo, cercava na feira de manhã, depois de tarde ia vender no campo e aí começou. E o dinheiro que ele fez, aos 10 anos ele montou uma granja. E essa granja chegou a ter 1000 franguinhos. E ele colhia, tinha galinha poedeira, tinha a galinha de corte, né? Enfim, e a coisa foi crescendo, foi crescendo. Aos 12 anos, ele não continuou mais, porque o sócio dele era um irmão dele. Mas o irmão dele começou a estudar manhã e tarde, o dia inteiro. Aí começou a fazer um curso, e na época o curso o dia inteiro, e aí ele não pôde mais continuar ajudando, aí ele pegou e teve que interromper os negócios, porque o negócio começou, ele trabalhava num horário, estudava no outro, deu prejuízo, aí ele foi ser empregado. Aos 12 anos ele começou a trabalhar como empregado. E aí a partir de 12 anos não parou mais. Aos 17 ele virou gerente da empresa que ele trabalhava. Aos 17 ele comprou moto, aos 18 ele já comprou carro. E aos 19 ele, acredite se quiser, ele casou aos 19 anos e virou pai aos 20 anos. Aos 22 ele era pai de 2 e pediu conta dessa empresa, que ele assumiu a gerência com 8 e entregou com 32. E ele foi embora, seguiu a vida dele, virou executivo da empresa que ele foi trabalhar como representante, virou diretor da empresa, comandou 800 pessoas quando ele tinha 24 anos e se tornou uma referência do projeto dele. Ele subiu 4 níveis hierárquicos. Ele era vendedor, depois ele virou supervisor, virou gerente da filial de Brasília, depois virou diretor regional. E essa experiência toda, ele avançou nas negociações e ele bateu. Aí ele teve o segundo filho, né? Aos 22 anos ele já era pai de 2, aos 24 ele era pai de 3, ele adotou uma menina e aí aos 25 anos ele era pai de 4. E aos 26 anos ele bateu o primeiro $1 milhão. Tinha 30 empregados, 2 CNPJs e ele tinha 5 veículos, uma casa com piscina e ele continuou avançando. E aos 33 anos, ele tinha um negócio faturando $6 milhões, ele tinha um negócio que faturava, então, a dinheiro de hoje, 2024, que eu gravo esse vídeo, em março, ele tinha um negócio de 30 milhões, com 180 empregados, já importava de 4 países, e ele vendia no Brasil inteiro, e era uma empresa líder de mercado de fabricação de gabinetes, fornecia para a Fiat Automóveis, em Minas Gerais, e as coisas foram avançando, e ele me contando tudo isso. Só que acontece uma coisa, ele tocou o pé pelas mãos por falta de estrutura, arrumou 4 namoradas fora do casamento, financiou um aborto, e isso foi a tragédia da vida dele. Esse negócio foi embora, a ruína, virou pó, e ele entrou numa dificuldade muito grande espiritual, e não se dava conta, e aí ele entrou em depressão, e ficou... A depressão, o casamento acabou, foi condenado à pensão alimentícia, puxou 60 dias de cadeia, regime fechado, e foi dentro da cadeia que passou 7 dias chorando, e depois ele me contava dos 53 que ele passou rindo, porque ele descobriu uma coisa emblemática. Jesus, patrono do empreendedorismo, e ele descobriu isso no João 10:10. Eu vim para todos tenham vida e a tenham em abundância. E foi daí que ele disparou e se tornou uma pessoa diferenciada, porque ele leu a palavra de capa a capa dentro da cadeia, dentro do presídio. E essa experiência foi uma experiência muito rica, porque ele avançou e caminhou, e daí saiu de lá e começou a estudar a palavra. E como ele começou a estudar as coisas, ele descobriu uma coisa, que ele tinha que confessar os pecados. Aí ele aprendeu, confessou que ele abortou a criança, que era o 8º filho dele e que ele cometeu uma tragédia. E a partir daí ele se pediu perdão e se comprometeu no engajamento com os projetos sociais para poder resgatar
no mínimo 100 mil vidas no projeto Eu Amo a Vida, Diga Não ao Aborto. E foi daí que ele criou uma série de coisas e mudou e começou a ter uma experiência diferente com Deus. E ele se sente uma pessoa que teve uma grande revelação que a Bíblia não é um livro de religião. Porque quem leu a Bíblia e só viu religião não entendeu nada de leão ainda, só entendeu de ovelha. E é por essa razão que eu estou aqui hoje com o leão para dizer para você que esse menino de 8 anos sou eu. E eu tenho orgulho hoje, além dos meus 8 filhos, o anjinho que está lá hoje, porque ele mudou a minha vida. Confessa os seus pecados que você vai ver que você muda a tua vida e você vomita, põe para fora e você pode construir alguma coisa diferente. E eu quero dizer para você que eu tenho muita honra de ter o Gente Feliz e hoje está fazendo uma série de coisas diferenciadas, gerando emprego, renda, oportunidade, capacitação gratuita, capacitação remunerada, jovem empreendedor, fazendo startups, ajudando esses meninos a dar um grande salto. E a prosperidade financeira voltou para minha casa, voltou para minha vida. Por quê? Porque Deus é misericordioso e Ele te ama e Ele deseja você. Você sabia que você tem o DNA de Deus? Sabe o que significa DNA? Deus nunca te abandona. Deus nunca te abandona. É por isso que Ele quer você e Ele está disposto a pagar o preço. Cai para dentro, vem com a gente que eu vou te ajudar nessa caminhada para a gente dar um grande salto. Dinheiro não traz felicidade, mas felicidade traz dinheiro. Vamos impactar nisso para a gente poder fazer um mundo de leões e a gente transformar o Brasil numa grande nação como é a de Israel. Ah!